Olá, amadas do Senhor, sejam muito bem-vindas ao canal Curadas para Curar. Eu sou a pastora Luciana Leão e estou profundamente grata por compartilhar este momento com vocês, especialmente durante os nossos 7 dias de jejum e clamor pelos nossos filhos e famílias. E antes de mergulharmos neste devocional, peço que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso nos ajuda a levar estas palavras transformadoras ainda muito mais longe. Fique comigo até o final, pois hoje Deus preparou algo que vai atingir diretamente o seu coração, vai fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. A história que vamos compartilhar hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 12. Naquela época, o povo de Israel estava vivendo uma vida amarga de escravidão egípcia. Sem liberdade, amadas, presos a trabalhos duros, expostos à opressão de Faraó. Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou Moisés como libertador. Moisés foi ao palácio pedir libertação e o coração de Faraó se endureceu e ele respondeu: nem pensar. E ainda aumentou os fardos sobre os ombros daquele povo duramente. Imagina o desespero. O dia virava a noite sobre as costas de homens, mulheres e crianças trabalhando, de sol a sol. A voz do povo subia ao céu, clamando por justiça. Então Deus começou a revelar o seu poder através dos sinais, enviando as pragas. E naquele momento transformou a água em sangue, enviou rãs, piolhos, gafanhotos, trevas, mas Faraó seguia resistente. A cada recusa, a justiça divina se aproximava. E então, amadas, chegou a pior praga, a morte dos primogênitos. E Deus anunciou: porque naquela noite passarei por toda a terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, até os primogênitos egípcios. A tragédia atingia as famílias sem distinção de classe, sexo ou idade. Isso está em Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 12. Esta era uma praga que revelava a seriedade do pecado e da opressão. Mas Deus não queria destruir o seu povo, Ele queria libertar. Então veio a ordem especial divina e inesperada. Cada família israelita deveria escolher um cordeiro sem defeito, imolá-lo e pintar o sangue daquele cordeiro nos batentes da porta superior da porta da casa. E naquela noite o anjo da morte passaria sobre a terra do Egito. Mas quando avistasse um sinal de sangue, ele passaria por cima daquela casa, como uma barreira de vida contra a morte. E por causa deste sinal, nenhuma criança morreria dentro daquela casa. Agora, pause um instante e deixe essa imagem tomar lugar na sua mente. O anjo permaneceu parado diante da porta, não por causa do que havia atrás dela, mas por causa do sangue na porta. Não importava se a criança era obediente ou primogênita espiritual, nem as suas virtudes ou espiritualidade. A única proteção real foi estar debaixo do sangue aplicado por obediência. Isso é muito mais profundo do que, um simples ritual. É uma ligação de fé, de confiança plena em Deus, que proveu a salvação. E hoje, isso ecoa diretamente no nosso propósito, como mães amadas, intercessoras e guerreiras espirituais, porque assim como os israelitas precisavam obedecer à instrução, escolher o cordeiro, derramar o sangue, marcar a porta, hoje nós precisamos colocar a nossa fé no sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Só Ele pode tornar nossas casas, nossos lares e os nossos filhos intocáveis pela ação do inimigo. A salvação é por fé na graça, não por obras. E era inútil tentar ser melhor ou mais piedoso. O sistema funcionava se o sangue fosse aplicado conforme foi instruído. Isso mostra que a salvação não vem de méritos, mas de obedecer à provisão do Senhor. E este sangue exigia uma atitude concreta: pintar os batentes. Isso nos ensina que é preciso declarar fé, não basta desejar, é preciso orar, declarar, selar com fé e o propósito divino em cada lar. E é sempre pelo sangue de Jesus. O Cordeiro do Calvário foi escolhido sem defeito.
e derramou o seu sangue para que fôssemos protegidos de toda a morte eterna e espiritual. Em 1 Coríntios 5 e 7, Paulo reforça: Cristo é a nossa Páscoa. Imagine que cada oração pelos seus filhos é como derramar este sangue nos batentes das portas espirituais. É real, é visível ao Senhor e é eficaz contra o inimigo. Onde não há sangue, o juízo espiritual encontra brecha. Onde há sangue, há cobertura, a casa é protegida. Então declare, pela fé, amadas, meu lar está coberto com o sangue de Jesus. Seja consistente. O povo do Egito tinha uma noite só, mas nós precisamos de dias de oração contínua. Nossos 7 dias de clamor. O anjo não entrou nas casas marcadas com sangue. Foi um sinal claro de proteção do Senhor. Sem sangue não havia segurança, nem mesmo para o primogênito mais virtuoso. O mérito pessoal não importava, era o sangue aplicado pela fé que garantia a vida. Isto segue um princípio fundamentado. Sem derramamento de sangue não há remissão. Isso está em Hebreus, no capítulo 9, versículo 22. O sacrifício do cordeiro foi um tipo ou sombra de Cristo. A maneira como o sangue era aplicado, espalhado nos batentes, prenuncia o sangue de Jesus derramado por nós. O cordeiro era sem defeito, exatamente como Jesus, aleluia, santo, puro, apto a levar os nossos pecados. Amadas, em Êxodo 12, o cordeiro já falava do sacrifício de Cristo. Em Hebreus 9:10, há uma explicação clara. Cristo é o cordeiro que uma vez por todas ofereceu seu sangue, anulando a repetição de sacrifício. Por isso, não precisamos de muitos gestos simbólicos, mas de uma vida coberta e declarada e marcada pelo sangue de Jesus com fé no dia a dia. Hoje eu vim até você aqui para declarar, vamos entrar numa ativação agora. Os nossos filhos não serão, vítimas desse ataque do inimigo. Não importa qual a noite escura você tem passado, o que você tem chorado. Há um Deus que disse, eu estou marcando os umbrais das suas portas hoje. Eu estou espargindo um sangue poderoso sobre a tua casa. Onde os teus estão, você talvez não saiba agora, mas aonde cada um deles estiverem, o Senhor está dizendo, um anjo do livramento está entrando agora lá. Enquanto nós oramos, a nossa casa permanece de pé. Enquanto nós estamos nos quebrantando, os nossos filhos serão pontuados para o destino certo, não vão se distrair, não vai haver morte, não vai haver fatalidade, não vai haver más notícia para um lar totalmente cobertos pelo sangue de Jesus. Há um sangue sendo espargido e alcançando o endereço da sua casa. Eu não sei qual é o sentimento que você tem, qual o medo, tudo aquilo que tem te aprisionado, mas hoje Deus me traz aqui nesses 7 dias de clamor para dizer para você, as nossas orações não estão caindo no vazio, mas há uma multidão de intercessoras sendo levantadas, sendo pontuadas. Vamos viver de milagres, vamos ser ativadas, vamos ser mães que escreveremos uma história. As nossas histórias serão marcadas pela caneta do sangue de Jesus. Assim como Deus olhou naquele país estrangeiro e entrou lá para livrar o seu povo, o Senhor está te dizendo, não importa qual lugar você esteja, não importa qual lugar das nações você esteja, não importa qual lugar que você se sente mais esquecida, o Senhor está dizendo, tu estás sendo lembrada agora, a tua casa, a tua herança está sendo alcançada. Há uma voz dos céus sendo liberada sobre ti hoje, e Ele está dizendo, o que queres que eu te faça? Há um Deus no céu, que lembrou de você agora, como Ele se lembrou de Ana. A Bíblia diz, e Deus se lembrou de Ana. Deus está mandando dizer, eu estou te lembrando de você, eu estou lembrando do que você tem passado, das tuas fragilidades, porque na tua fraqueza Ele se faz forte. Então, em nome de Jesus, um exército de mulheres que tem chorado, tem clamado, não tem visto saída, o céu está mandando dizer, vamos nos unir agora com as nossas mãos dadas espiritualmente e declarar que Jesus é quem reina entre nós. Ore comigo agora. Ó Deus Todo-Poderoso, Santo e Magnífico, diante de Ti está aqui agora um exército de mulheres, e neste momento agora,
ó Deus, eu quero declarar que as tuas filhas, Senhor Jesus, têm vivido dias de lágrimas. Pai, manifestamos agora, ó Deus, a eficácia do sangue de Jesus, pois sem derramamento de sangue, Deus, não há remissão. Tu és fiel, ó Senhor, o Cordeiro Imaculado, que derramou o seu sangue por nós. Tu és a nossa única fonte de segurança, que ao olhar para as nossas famílias, vejamos o teu poder operando, lares libertos, crianças protegidas, sonhos restaurados, respostas que estavam contrárias sendo totalmente transformadas em favor, em nome de Jesus, nosso Cordeiro e Salvador, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a tua casa. Compartilhe esse vídeo com outras mães que precisam também desta cobertura. E escreva aqui agora, profeticamente: nenhuma arma preparada contra minha família irá prevalecer. O Senhor está entrando com livramento hoje. O Senhor está entrando com algo tão poderoso que é para te surpreender, porque com certeza o que esperam no Senhor serão renovadas as suas forças. Receba a ativação e poder dos céus para te ativar e te fortalecer no lugar da tua fragilidade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.